Paulo escreve aos Filipenses como um amigo. Ele tem intimidade, confiança para dirigir-se àqueles irmãos e exortá-los sem precisar lembrar que ele é um apóstolo. Olá, sou Paulo Eduardo. Estou chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. A você, seja bem-vindo. Muito obrigado por me acompanhar. Obrigado por estar aí do outro lado. Lembrando que diariamente, 6 horas da manhã, tem estudo bíblico aqui nesse canal. Você é o meu convidado a me acompanhar todos os dias. Se não é inscrito ainda, faça a sua inscrição. Se já é inscrito, deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu joinha aí. Interaja conosco, compartilhe com outras pessoas. Talvez tenha irmãos, amigos que gostariam de acompanhar esse estudo e você pode ser o canal para levar essa possibilidade. Então, compartilhe o vídeo. Tem uma setinha aí, clica nela de compartilhar, mande para algum grupo do WhatsApp, nas suas redes sociais, para algum amigo, irmão. Faça isso, compartilhe. Quero te convidar a, mais uma vez, me acompanhar em um estudo bíblico. Vamos juntos? Muito bem, nós estamos então no segundo estudo aqui da carta que Paulo escreve aos Filipenses e temos já feito uma pequena introdução. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o remetente, desta carta. Essa carta, ela começa com a apresentação do remetente. Esse era um método usado na época, muito comum, E a autoria dessa carta, a autoria paulina, a autoria de Paulo, da carta aos Filipenses, é um assunto totalmente incontroverso. Existe quase que uma unanimidade entre os teólogos, os historiadores, que de fato Paulo foi o autor. Existem testemunhos abundantes, tanto internos quanto externos, que atestam que Paulo escreveu essa carta no final da sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 61 ou 62 depois de Cristo. Então, Paulo, autor dessa carta aos Filipenses. A gente precisa, e eu quero hoje fazer um breve resumo com você de quem era o autor dessa carta. A gente fala muito do apóstolo Paulo, E eu quero aproveitar esse momento para conhecer um pouco mais sobre Paulo, esse personagem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, considerado talvez o maior teólogo, o maior evangelista, maior plantador de igrejas do primeiro século. Em primeiro lugar, Paulo era um grande homem. Paulo, ele é a versão grega, nome Paulo, do nome hebraico Saulo, conhecido também, lá em Atos 13, 9. Paulo era da tribo de Benjamim, capítulo 3, versículo 5. Paulo nasceu em Tarso, foi educado como fariseu, zeloso da lei, instruído em Jerusalém, aos pés do erudito Gamaliel, capítulo 22 de Atos, no versículo 3, fala sobre isso. Embora Paulo nascesse de pais judeus, Paulo também era um cidadão romano. Em Atos 22, melhor dizendo, versículos 27 e 28, fala sobre isso. Um homem de uma cultura invulgar, personalidade carismática, liderança inequívoca. Ele era também um importante membro do Sinédrio, ocupava uma posição de destaque no Sinédrio e, enfim, Paulo tinha várias qualidades que nos fazem deduzir que ele era um grande homem. Outra coisa, Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos. Se você olhar a história bíblica mesmo, Paulo, criado, como eu disse, na mais estrita corrente teológica ortodoxa de Israel, o farisaísmo, Paulo viu quando o cristianismo, na sua nascente, crescia e se tornava uma ameaça para o seu povo. E então Paulo, no zelo religioso dele, ele tornou-se um dos maiores perseguidores do cristianismo. Tomou em suas mãos o propósito de extinguir no nascedouro a religião chamada o Caminho. Nessa época se torna um dos grandes, um dos maiores perseguidores deste momento, claro. E ele se destaca ali
neste papel de perseguidor. Paulo perseguiu cruelmente os cristãos, açoitando, prendendo, matando alguns deles. Paulo liderou aquela turba que apedrejou Estevão em Jerusalém. Paulo saiu respirando ameaças contra cristãos que se refugiavam em Damasco para prendê-los e trazê-los para Jerusalém. Então podemos dizer que Paulo foi um grande perseguidor, da época um dos maiores. E nós podemos também olhar que nessa empreitada em glória ensandecida, ele não se apercebeu que estava lutando não apenas contra a igreja, mas contra o próprio Filho de Deus. Porque quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Quem persegue o corpo, persegue o cabeça. Quem toca na igreja de Deus, toca na menina dos olhos do Senhor. Mas Paulo, sem saber disso, perseguia a igreja. Mas Paulo, de um grande perseguidor, Paulo se torna um grande convertido. A gente olha a conversão de Paulo e a gente vê os planos soberanos de Deus no momento da conversão de Paulo. Quando Paulo estava indo para prender cristãos, ele tem aquele encontro com o Senhor transformador. O Senhor aparece para Paulo, fala com Paulo, Paulo se rende aos pés do Senhor Jesus. E então Paulo experimenta uma conversão plena, completa, transformadora. Paulo passa agora de um grande perseguidor, Paulo passa a um grande missionário. Atos 9,15 diz, o Senhor disse acerca de Paulo assim: este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu gosto de ver isso aqui e pensar como Deus reverte completamente a situação de Paulo, não é? Apesar de que era um grande problema, aquele que foi um grande problema agora se torna uma grande bênção. O maior problema se torna na maior bênção. Aquele que era a maior ameaça da igreja se torna o maior instrumento de plantar igrejas. Aquele que era o maior opositor do cristianismo se torna o maior teólogo e defensor do cristianismo. Aquele que considerava os gentios indignos da salvação foi enviado como missionário entre os gentios e faz defesas dele, como nós já estudamos aqui em algumas epístolas. Aquele que perseguia cruelmente os cristãos por causa do Evangelho, agora se torna perseguido por causa do Evangelho. Aquele que trazia carta da parte do Sinédrio para prender cristãos, prender e matar, agora escreve cartas para abençoar, edificar e salvar. Eu fico olhando isso aqui, fico maravilhado em pensar como Deus muda, salva, transforma vidas. E eu abro um parênteses aqui na história de Paulo para falar para você que talvez tenha aí um familiar, um amigo, um parente seu, uma pessoa que você ama que é um opositor do Evangelho, não quer saber nada das coisas de Deus, talvez você tenha orado por ele. Não desista não. Deus transforma vidas, Deus muda vidas. Deus tem seus planos e propósitos, continua orando e crendo. Deus pode mudar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, aquele seu amigo, Deus pode mudar. Não desista de orar por ele, coloque diante do Senhor. Deus mudou a vida do apóstolo Paulo. Paulo faz 3 viagens missionárias. Paulo plantou, fortaleceu igrejas na Ásia, na Europa. Paulo viajou, pregou, escreveu, aconselhou. Paulo suportou prisões, açoites, apedrejamento, naufrágio, cruzou mares, rios, desertos, pregou nos lares, nas sinagogas, nas escolas, nas praças, nas prisões. Ele foi o maior teólogo, o maior missionário da igreja primitiva. Foi ele quem mais plantou igrejas, quem mais viajou. Foi ele que mais influenciou com sua vida ensinamentos, trouxe mais ensinamentos à história, não é, da igreja e, por que não dizer, da humanidade.
Esse foi o Paulo, o apóstolo Paulo, escritor dessa carta. E eu termino o nosso estudo de hoje lembrando que Paulo, além de tudo isso, que é o que talvez diria o eco maior dessa carta, Paulo era um grande amigo. A carta que Paulo escreve aos Filipenses nos fala de Paulo como um grande amigo. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses usando um tom fraternal. Ele não se refere a esses irmãos, não se apresenta como o apóstolo, da mesma forma como ele fazia em algumas cartas, mas aqui ele apresenta-se como servo de Jesus Cristo. Interessante que de todas as cartas que Paulo escreve, somente em duas, dirigidas às igrejas da Macedônia, no caso a carta de Filipos e de Tessalonicenses, não é? A carta tessalônica, que Paulo não se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo. E Paulo faz isso para esses irmãos porque ele não vê nenhuma necessidade de defender o seu apostolado. Ele sabe que seria aceito, ele não precisa mostrar as suas credenciais. Ele sabe que os irmãos o reconheciam como servo do Senhor. A igreja de Filipos sempre reconheceu o seu apostolado ao longo dos anos. Foi um braço de sustentação do velho apóstolo. E Paulo escreve essa carta como um amigo. Ele tem intimidade, confiança para dirigir aqueles irmãos e exortá-los sem precisar lembrar de quem ele era de fato. Paulo se torna um grande servo do Senhor. Paulo se torna um instrumento nas mãos do Senhor. Ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. Ele usa uma palavra grega, nós já estudamos essa palavra em outros estudos, ele usa a palavra doulos, que significa escravo mesmo, alguém que perdeu a liberdade de ir e vir, alguém que está sujeito plenamente à vontade do outro. E ele fala, olha, eu estou debaixo da vontade do Senhor, plenamente. Paulo sujeita a vontade do Senhor. Paulo deixa claro que a sua prioridade absoluta é Cristo. Jesus o amou, comprou por um alto preço e agora a prioridade na vida de Paulo é Jesus. Ele deixa claro que Cristo é o alvo, ele deve obediência completa, absoluta a Cristo. Ele se coloca como servo de Cristo, fazendo isso a maior honra que ele podia ter na vida. E ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade verdadeira, não é? As pessoas dizem, eu não dou conta desse negócio de igreja, essa vida é muito puxada para mim, não consigo. Mas a maior liberdade que nós podemos ter é quando nos tornamos escravos de Cristo. Somos escravos de Cristo, somos livres da penalidade, da escravidão, da degradação do pecado. Paulo mudou a vida Jesus mudou a vida de Paulo, mudou a minha vida, mudou a vida de tantos. Pode mudar a sua se você ainda não teve essa experiência. Ele pode mudar a vida daquele seu parente, amigo, familiar. Jesus muda vidas. Que bom saber disso, não é? Deus abençoe você. Obrigado por me acompanhar. Eu volto próximo dia, 6 horas da manhã, com um novo estudo. Deus te abençoe.